É isso aí, galera. O nosso assunto vai ser política pombalina no Maranhão. Então, muito bem. No século XVIII, na Europa, ele é conhecido como o século das luzes. E nesse cenário, nós temos uma série de críticas a partir de um movimento chamado iluminista a uma estrutura maior que é chamada de Antigo Regime. É bom que vocês saibam que os iluministas não chamavam o termo Antigo Regime. O termo Antigo Regime ele foi criado durante a Revolução Francesa para dizer que eles, os revolucionários, estavam criando um novo regime, deixando para trás o Antigo Regime. Todavia, os iluministas criticavam muitas coisas. Entre essas coisas que eles criticavam o absolutismo. O absolutismo, criticavam também o poder temporal da igreja e a política econômica conhecida como mercantilismo. Todo esse cenário vai contribuir diretamente para a presença de uma pessoa, para o destaque de uma pessoa em Portugal. Porque em Portugal vai surgir um governante chamado Rei Dom José I, que terá como primeiro-ministro o famoso Marquês de Pombal. Marquês de Pombal e o Rei Dom José I fazem parte de um movimento conhecido como despotismo esclarecido. Ou seja, alguns reis, temendo perder o poder, procuraram então dizer que eram influenciados por essas ideias iluministas. E é sobre o Marquês de Pombal e a influência dele para o Maranhão é que nós vamos tratar nessa aula. Sebastião José de Carvalho e Melo é o nome do Marquês de Pombal. Ele governou como primeiro-ministro em Portugal durante o reinado de Dom José I, que foi de 1750 a 1777. Quando Pombal assumiu, ele pegou uma nação quebrada. Portugal, durante o século XVIII, tinha bastante ouro nas suas colônias, sobretudo no Brasil. Porém, infelizmente, Portugal estava em crise econômica. Como podemos explicar isso? A gente tem que lembrar que Portugal, após a União Ibérica, período em que Portugal estava dependente economicamente e politicamente da Espanha, porque o rei da Espanha tornou-se o rei de Portugal e em consequência de suas colônias, esse fato fez com que Portugal, infelizmente, saísse quebrado ao final da União Ibérica. Mesmo quando veio o ouro, Portugal tinha assinado tratados ruins pós-independência. Entregue colônias para a Espanha, entregue colônias para a Holanda, entregue colônias para a Inglaterra. Resultado, Portugal, mesmo com ouro, estava numa situação ruim. Para piorar a situação, a gente não pode esquecer que Portugal também assinou o famoso Tratado de Methuen, ou panos e vinhos, que, se vocês lembram, todas as vezes que Portugal fosse comprar tecido, compraria tecido inglês. Todas as vezes que a Inglaterra fosse comprar vinho, compraria vinhos portugueses. O problema é que na balança de comércio, Portugal sempre ficava devendo. E o Marquês de Pombal estava disposto a mudar tudo isso. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, o déspota esclarecido ele tem dois objetivos. O primeiro objetivo do déspota esclarecido é tentar manter-se no poder, haja visto que o movimento iluminista questionava a necessidade de reis e questionava esses reis, tentando derrubá-los. Segundo, é para aumentar a arrecadação do Estado. O Marquês de Pombal tinha 4 objetivos básicos. O primeiro dele era centralizar e aprimorar a administração lusitana. O segundo, diminuir a influência inglesa em Portugal. E o terceiro seria reestruturar o mecanismo do Império Colonial Português, expandindo a arrecadação do Estado luso, ou seja, o arrocho colonial, fazendo as colônias gerarem mais riqueza para a metrópole, no caso, Portugal. Ele também queria reduzir a influência dos jesuítas no Império Português. Vemos então que Pombal pretendia fortalecer, modernizar a economia lusitana, procurando incentivar a produção agrícola, colonial e o comércio metropolitano. Sendo mais específico, entre as principais medidas pombalinas, nós temos aqui algumas. Então vamos lá. Primeira delas, a extinção das capitanias hereditárias. Ele vai tentar substituir esse modelo e vai implantar o modelo das províncias. Para isso, ele precisa pegar as capitanias de volta, ele vai comprar algumas capitanias e elas vão se tornar capitanias reais e depois elas vão se transformar em províncias. Qual a vantagem disso? O donatário ele tinha um controle muito forte sobre a capitania e o rei pouco podia fazer sobre isso, já que ele era o donatário. A partir desse momento em que a capitania volta para o controle de Portugal, ele coloca o governador da província, o presidente da província, indicado por Portugal, e caso alguma coisa saia errada, ele tem facilidade para substituir o governante dessas regiões na região do Brasil. Uma segunda medida, ele transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro,
O objetivo dessa medida era controlar melhor o ouro. Salvador foi muito importante no período do açúcar, mas agora o ouro é que era, o Brasil era a galinha dos ovos de ouro de Portugal. E nesse cenário, Portugal precisava controlar o ouro, porque o rei achava que estava acontecendo nesse momento a diminuição do ouro por causa de contrabando, de roubo. Então o rei queria controlar diretamente isso. Ainda nesse aspecto, o terceiro ponto está ligado à questão do ouro, é a instituição da derrama, que seria a cobrança forçada do ouro para as pessoas que tecnicamente não estavam pagando. Então o rei viria invadir as casas e o exército ia à força cobrar os impostos. Essa medida assustou muita gente, foi ela que motivou aquilo que seria depois chamado de Inconfidência Mineira, todavia nunca foi colocada em prática. O quarto ponto, ele pôs fim à escravidão indígena. A intenção era enfraquecer o jesuíta, porque se ninguém pode mais explorar o trabalho indígena, o jesuíta não precisava mais dizer que era o protetor dos índios. Os próprios jesuítas, o quinto ponto, eles foram expulsos do Império Português, acusados de criar um império dentro de outro império, enriquecer às custas de Portugal, enriquecer às custas do trabalho indígena. Além disso, foram acusados em Portugal de tentativa de regicídio, e a partir daí houve um processo em Portugal, que é o processo dos Távora, onde uma família ela foi massacrada, envolvida na tentativa de assassinato do rei de Portugal, colocou-se os jesuítas como envolvidos no processo, e aí Pombal expulsa os jesuítas do Império Português. Funcionários do Estado acabaram assumindo o controle das missões para que elas se tornassem vilas e aí o Estado pudesse controlá-las melhor. Houve também a reunificação do Brasil, não tem mais aquela história de Brasil do Norte, Brasil do Sul, a capital ficou especificamente no Rio de Janeiro, e ele criou companhia de comércio para estimular o Pacto Colonial. No caso do Maranhão, ele vai criar a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Atenção, não confundir com a companhia que levou à revolta de Beckman, que era de Maranhão e Grão-Pará. Dessa vez, o estado do Maranhão cresceu, atingiu a região norte, e a partir daí ele cria essa companhia de comércio do Grão-Pará e Maranhão, e a sede vai para Belém, porque ela fica mais ao centro do norte do país. E estando mais ao centro do norte do país, ela facilita a proteção da costa norte. Essa era a intenção de Pombal com a construção desse estado, e com a criação da companhia, era fazer a região economicamente passar a prosperar. Isso deu muito certo, sobretudo no Maranhão. O que não pode se perder de vista é que Pombal, ele consegue, de fato, desenvolver Portugal. Todavia, ele acaba arrebanhando contra ele três poderosos inimigos. A igreja, fruto da sua perseguição aos jesuítas. A nobreza, porque durante esse processo, ele é da pequena nobreza e ele acaba tendo muito poder, o que irrita a alta nobreza. Além disso, ele persegue a oposição dele, além de tirar aquelas pessoas que são incompetentes. E aí ele só bota quem ele confia para os cargos mais importantes. E o terceiro e grande inimigo de Pombal foi justamente a Inglaterra, que não gostou da ideia de Portugal estar se libertando do controle dela. Né? O fato de que o crescimento da economia portuguesa dá a Portugal uma autonomia, e essa autonomia é muito mal vista pelos ingleses. O episódio que levou à queda de Pombal é chamado de a Viradeira. O que foi a Viradeira? De fato, Portugal cresceu muito com o Marquês de Pombal. Todavia, ele arrebanhou para ele três poderosos inimigos. O primeiro inimigo, claro, a igreja, no momento em que ele persegue os jesuítas. O segundo inimigo poderoso que ele acabou arrebanhando contra si foi a nobreza, porque nas suas reformas, Pombal, primeiro tirou os nobres incompetentes do poder. E depois, ele também aproveitou e perseguiu aqueles que ele não gostava. E como ele era da pequena nobreza e os caras eram da maioria, da alta nobreza, o ódio contra ele se acentuou. E o terceiro grande inimigo de Pombal foi a Inglaterra. A Inglaterra não gostou desse crescimento, dessa autonomia de Portugal, do fato de Portugal começar a se desprender dessa influência inglesa. Então a diminuição da influência inglesa irritou os ingleses. Quando Dom José morreu, quem assumiu o trono foi sua filha, Dona Maria I, aquela que é conhecida como a Louca. E ela acabou sendo convencida de que tudo isso era culpa, todos os problemas de Portugal eram culpa do Marquês de Pombal. Entre os problemas seria o fato, por exemplo, do grande terremoto de Lisboa, que destruiu a cidade de Lisboa, que foi, hoje acredita-se que foi um tsunami, e que esse terremoto foi Deus amaldiçoando Portugal, porque o seu governante, no caso o rei Dom José, e o seu primeiro-ministro, Marquês de Pombal, eram ateus e perseguiam a igreja. Então são fatores que vão convencê-lo, além de outros fatores. Então esse episódio em que Pombal é derrubado, cai do poder, ele é conhecido como a Viradeira. Sobre os episódios que vão assombrar a rainha, que vão inclusive incentivar
essa insanidade dela, que vão levá-la à loucura, que vai agravar o seu quadro. Entre eles nós temos, primeiro, o terremoto de Lisboa e o discurso de que Deus amaldiçoou Portugal porque seu pai, ele era ateu. O segundo, o processo dos Távora. Durante a tentativa de regicídio de Dom José I, ele perseguiu uma família de nobres, e esse episódio é chamado de Padrão do Chão Salgado, onde ele perseguiu o Duque de Aveiro e também muitos padres jesuítas. O terceiro episódio foi quando o pai dela faleceu, depois faleceu o marido dela, e por fim o príncipe herdeiro Dom José, que seria o Dom José II, que ao falecer abre espaço para Dom João, o famoso Dom João IV, seu rei de Portugal. Curiosidade, Dom João não foi educado para ser rei, foi educado para ser príncipe. O irmão dele seria o rei. Com a morte do irmão, ele acabou herdando o trono português com a mãe, com a instabilidade emocional e psicológica muito grande, e depois no período da Era Napoleônica. Então imagina um rei que não foi preparado para ser rei, assumiu o seu país, né, o seu império nessas condições. Isso dificultou muito a vida do rei. Tentando trazer a política pombalina para o Maranhão especificamente, nós temos algumas realizações de Pombal. Então a primeira delas, a criação do estado do Grão-Pará e Maranhão. Tá? Nós já falamos sobre isso agora há pouco. Segundo, a criação de uma companhia de comércio do Grão-Pará e Maranhão. Também já falamos agora há pouco. Terceiro, uma coisa curiosa, a implantação do arroz de Carolina, certo? Que é um arroz branco, melhor que o arroz local, que era um arroz vermelho e quebradiço, e era um arroz que era mais aceito no mercado europeu, lembrando que a Europa vivia a Revolução Industrial. Quarto ponto da política pombalina para o Maranhão, certo? A gente não pode esquecer que foi nesse período que foi construído aquilo que seria hoje o Palácio dos Leões. Até então era um forte que virou a sede do governo, mas essa sede do governo não era propícia por ser um forte, era muito quente, não servia para ser a sede do governo. Então foi construído o Palácio dos Leões, no estilo neoclássico. Por essa razão foi construída por Joaquim de Melo e Póvoas, sobrinho do Marquês de Pombal. Então uma outra importante medida de Pombal para o Maranhão. E a quinta medida de importância de Pombal para o Maranhão é justamente a construção do centro histórico, que coincide com o período de reconstrução de Portugal, né, especificamente de Lisboa, após o terremoto. Então todo aquele projeto foi trazido para o Maranhão, e por isso São Luís se assemelha tanto a Lisboa, tá, do século XVIII. Agora, é importante enfatizar duas coisas ainda. A primeira delas, com a expulsão dos jesuítas, houve uma crise no sistema educacional brasileiro, porque eles eram responsáveis por educar os colonos mais pobres e educar os jesuítas. Os professores que Pombal mandou para cá eram inspirados nas ideias iluministas e não estavam preparados para lidar com a realidade brasileira. Além disso, o número de professores que veio para cá era muito pequeno. Então, isso gerou uma grave crise no sistema educacional brasileiro. Outro ponto é a respeito da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que ela incentivou no Maranhão. Inicialmente, o primeiro produto foi o algodão, cresceu muitas exportações de algodão no Maranhão, e depois, em 1970, com a crise do algodão, nós temos o crescimento da exportação de açúcar. Tá? A cana-de-açúcar ocupou as áreas de plantio de cana a partir dos anos de 1970. E o curioso é que o arroz ficou sendo o segundo produto nas exportações, tanto na época em que o algodão estava no auge, como na época em que o açúcar estava no auge. E acabou que o arroz ficou sendo o produto mais exportado nesse período da economia maranhense. Para encerrar, pessoal, nossa aula, eu quero lembrá-los do seguinte: tem duas frases lapidares que marcam a história de Portugal nesse momento, pós-Pombal. Na primeira delas, quando os portugueses ficam avaliando os pontos positivos e negativos de Pombal, eles dizem assim: Pombal fez muito bem, fez muito mal. E uma segunda frase, posteriormente, que é a frase que marca a ideia dos portugueses de sentirem falta de Pombal efetivamente, porque Pombal estava retirando Portugal do atraso. Os portugueses passaram a dizer assim: mal por mal, antes Pombal. É isso aí, muito obrigado. Se você gostou, curta o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Um abraço, professor Ulisses Marques.